Bom, gente, chegamos aí ao fim da nossa contribuição, contagem e probabilidade. Tirando o binômio de Newton, que a apostila traz, cai muito assim para quem vai prestar aí a área militar. ITA, IME, binômio de Newton. Só que contagem é algo assim que é fatal. Contagem, combinatória, análise combinatória, arranjo, permutação, combinação. E aí eu preciso disso para entender exercício de probabilidade. Certo? Muitas vezes a gente tem que saber disso para fazer exercício de probabilidade. Então aí, ó, último round nosso da frente 1. Contagem, caderno 3, página 74. Inclusive, vai terminar cedo o caderno 3 de vocês. Vamos lá, preste bastante atenção, tire muitas conclusões, comece a ver que já já a gente só vai usar o princípio de contagem. Só que é óbvio quando alguém me pergunta o que eu faço nesse exercício, eu não sei a resposta, eu falo, faz uma combinação de 10, 8 a 8. Eu não sei quanto isso vai dar, mas você desenvolvendo a combinação, você chega à resposta. Princípios de contagem. Gente, princípios de contagem, análise combinatória, tem por finalidade determinar o número de possibilidades de ocorrer um dado evento, a quantidade de maneiras de se realizar uma experiência, sem necessariamente descrever cada uma dessas possibilidades. Cada uma dessas maneiras. É muito fácil eu chegar e falar assim, a chance de você ganhar na Mega Sena jogando um volante apenas é 1 em 50 milhões. Eu chego a 50 milhões, mas o problema é fazer 50 milhões de cartelinhas. Certo? Aqui eu não vou descrever nem fazer uma por uma, eu só vou falar quantas tem. Gente, a aplicação dos princípios de contagem se inicia no conhecimento das regras de contagem. A primeira regra, é a regra que você vai usar em todo momento da matemática. Regra do produto, ou princípio fundamental da contagem. Gente, para que possamos entender melhor o enunciado da regra do produto, apresentamos um exemplo. Princípio, regra do produto, ou diagrama da árvore, muitas vezes você enxerga bem assim, desenhando. Uma fábrica produz 3 tipos de veículos, carros, caminhonetas e peruas. Esses veículos eram fabricados nas cores branca e verde. Observe a possibilidade, por isso que a gente fala diagrama da árvore. A fábrica consigo produzir 3 tipos de veículo, carro, caminhoneta, perua, na cor branco e verde. Perceba, abriu o primeiro ramo da árvore, 3 possibilidades. 2 possibilidades de cores, já abre outro ramo. E sai o carro branco, o carro verde, caminhonete branca, caminhonete verde. Se eu falasse ainda que você tem opção de versão GL, GL, GLS, teríamos que crescer aqui. Branco L, GL e GLS. Assim como aqui, assim como aqui. Então a árvore vai crescendo. E é uma regra de produto. Você tem 3 aqui com 2 opções aqui. Seria aí a primeira etapa, né? Você escolher o modelo que você quer. Segunda etapa, a cor que você quer. Se tivesse terceira, a versão que você quer. E note que isso cresce indefinidamente. Há momentos que a gente fala assim, a gente entra, vamos pensar assim, num clima de crise, vai diminuir muito isso daqui. As fábricas vão começar a diminuir opções. É meio que fatal, porque a concessionária não vai ter como, né, ter à disposição todos os modelos que a fábrica produz. De repente não está vendendo, vou estocar para quê?
É você parar e pensar assim, né? Numa coisa menor, não carro. Havaiana. Você vê aquelas lojinhas, aquela perua de Havaiana lá, você vê uma multidão. Parece que tem 5.000 pares de Havaianas lá de modelos diferentes. O que vai acontecer? Diminuir. Justamente porque não vai ter que ter tanta opção. E o cara, dono dessa peruinha, não vai ter como comprar todas as opções. Então, gente, para evitar ficar construindo árvore, você simplesmente divide em 2 etapas. A construção e a pintura. Na construção, você escolhe 3 modelos: carro, caminhonete ou perua. 3 opções. Na pintura, você tem só 2 opções. 3 vezes 2, você tem 6 modelos de veículos para a sua escolha. E aí começa. Imagine o problema numa 3ª etapa, onde teríamos a opção do L, GL e GLS, onde então você teria construção e pintura e modelo. Aí que entra. 3 etapas para sua escolha, e sempre ligados por E. Eu tenho que escolher a primeira etapa para comprar um carro, se eu quero carro, caminhonete ou perua. Depois a cor, branco ou verde. Depois a versão, E, o carro, e a pintura, e a versão. Toda vez que você ligar com E, etapas num problema, é multiplicação. Então, 3 vezes 2 vezes 3, 18 veículos à disposição. E olha aqui, né, gente, eu estou falando de 2 pinturas. Dificilmente você vê carros sendo lançado hoje só com 2 cores. Você teria que ter 18 veículos na sua loja para dizer assim: eu tenho todas as configurações aqui à sua disposição, senhor. Escolha uma. E aí, onde usa isso? Vamos lá. Peguei o exemplo do Enem. E Enem às vezes complica em muitos exercícios de combinatória, mas às vezes tem um exercício super simples como este. Um diretor convidou 280 alunos de 3º ano a participarem de uma brincadeira. 280 alunos. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. Então, personagem e objeto e cômodo. Foi escondido. Todos os alunos decidiram participar, 280 alunos. A cada vez um aluno é sorteado e dá uma resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. E um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta, porque há 10 alunos a mais que as possíveis respostas distintas, 20 alunos a mais, 119 alunos a mais, 260 a mais, 270 a mais. Resta saber quantas respostas diferentes eu poderia dar, escolhendo um personagem, um objeto e um cômodo. 5 objetos. E aí, gente, a gente chama a tua atenção. Perceba. Vocês, às vezes, como estão no 3º colegial, já pensam assim: ó, eu gosto de fórmula. Aqui não se utiliza nenhuma fórmula. Não tem como resolver por fórmula. Por quê? As fórmulas a gente vai apresentar a vocês é quando eu trabalho com um único conjunto. E eu pego elementos somente daquele único conjunto. Fazer um arranjo, fazer uma combinação, uma permutação é pegar
coisas de um único conjunto, objetos, pessoas, números. Já que eu tenho 3 conjuntos diferentes, 5 objetos, conjunto dos objetos, 6 personagens, conjunto dos personagens, 9 cômodos. Aqui só existe essa maneira para você resolver. E aí, vai escolher os personagens, você tem 5 opções. Objetos, quer dizer, 5 objetos. Eu pus personagem aqui. Objeto, personagem. Você tem 5 objetos. Depois, 6 personagens. Então você teria 30 respostas diferentes aqui. Objeto e personagem. Objeto A, personagem 1. Objeto A, personagem 2. E 9 cômodos. Então você teria aqui 30 vezes 9, 270 possibilidades de resposta. Se existem 280 alunos, eu tenho 10 alunos a mais que as possíveis respostas distintas. Alternativa A. Não é fórmula. E se você fala e teimar, Shigeru, eu quero usar a fórmula, tá? Então você quebra o exercício em 3. Você vai escolher o objeto, você vai escolher o personagem e vai escolher o cômodo. Um por um. E aí você tem a decepção que... O que é aqui? Arranja a combinação. E aí eu vou falar para você qualquer um. Porque quando é um, arranjo de 5 tomados 1 a 1 é igual a combinação de 5 tomados 1 a 1, porque é 1. Ele só começa a ficar diferente a partir de 2, 3. Ah, então aqui eu me confundi mais, sim. Esse número é igual a esse, vai dar 5 os dois. Faça você como quiser. Por isso que a gente fala assim, né? Fórmula, quando é uma casa a ser preenchida, você não tem que se preocupar o que é aqui nessa casa. Mas quando você tem 2, 3 casas para preencher, aí sim, talvez, você tem que ter. Mas vamos caminhar. Fácil até aí. E começa aqui a pedir agora algumas coisas. Um dado exercício, a maioria deles, tem uma restrição. Eu quero um número par. Eu quero que a palavra comece com vogal. Eu não quero que João e Maria estejam juntas. Eu não quero ficar junto daquele cara. Ah, aquele cara com o outro brigam. Sempre tem uma restrição no seu problema. E aí, toda vez que tiver uma restrição, entra o que a gente chama no preenchimento, princípio de preferência. Se tem preferência, ele é preenchido primeiro. É uma situação que traz uma restrição, uma condição especial. Não é igual ao grupo. A primeira etapa deve sempre satisfazer tal restrição. Então, a primeira coisa a ser preenchida é a casa com essa restrição. Se houver mais de uma restrição, às vezes o problema é chato, tem 2, 3 restrições. Você vai dar preferência para iniciar a contagem do ponto em que a restrição for maior. Maior restrição, portanto, menor número de opções. Se eu tenho 2 casas aqui com restrição, eu conto quantas opções tem aqui, 10. Quantas opções tem aqui, 4. Você vai começar por essa, 4. E depois preencher aquela que tem maior número de opções. Ponto de restrição maior, menor número de opções. Você vai começar o preenchimento por onde tiver menos opções, se tem mais de uma restrição. Então aí, ó, os exercícios da apostila de vocês estão bem bobinhos nessa aula. Bem tranquilos. Inclusive o primeiro é basicamente como eu comecei a teoria. Uma montadora de carros oferece aos seus clientes as seguintes opções na montagem de um carro. 2 tipos de motores,
1.8 ou 2.0, 2 tipos de câmbio, manual ou automático, 6 cores, branco, preto, vermelho, azul, cinza ou prata, e 3 tipos de acabamento, simples, intermediário ou sofisticado. De quantas maneiras distintas pode-se montar o carro? Então eu vou ter que escolher o motor e escolher, né, o câmbio, e escolher a cor, e escolher o acabamento. É isso? Cor e acabamento. Conjuntos diferentes, não pense em fórmulas aqui. Motor, 2 opções. Câmbio, 2 opções. Cor, 6 opções. Acabamento, 3 opções. Acabou. 12 vezes 6, 72 modelos. E 2 exercícios do Enem, né, 2012, mesmo ano, bem simples. E regra, princípio de contagem. Vários conjuntos, onde cada conjunto é uma opção para você, uma etapa para você preencher e conseguir. Segundo, isso daqui acho que nunca vocês viram. Viram isso? Isso daí é da época bem antiga. Gêmeos. Era um brinquedo muito popular da época de 1980. 40 anos. Acho que eu tinha 10 anos naquela época. Olha. O brinquedo buscava estimular a memorização de cores e sons, com um formato semelhante a um OVNI. Possuía 4 botões de cores distintas que emitiam sons harmônicos e se iluminavam em sequência. Cabia aos jogadores repetir o processo sem errar. Considerando uma fase do jogo em que 3 luzes irão se acender de forma aleatória e em sequência, podendo cada cor acender mais de uma vez, o número máximo de formas que essa sequência de 3 luzes poderá acender é... Às vezes você fala, Shigeru, aqui é um problema de fórmula, não tem um conjunto só, 4 botões, 4 cores. Poderia até ser, mas não é, por um motivo. Toda fórmula também que você vai ser apresentado não vai poder ter repetição. Se o vermelho acender, eu não vou poder mais usar vermelho. Eu vou ter que acender outra luz. Em fórmulas, tem que ser do mesmo conjunto e sempre elementos não repetidos, elementos distintos. Portanto, quem pensar também em usar a fórmula aqui, errou. Porque podendo cada cor acender mais de uma vez. Se fosse acender 3 cores diferentes, tudo bem. E eu tenho que pegar a sequência, seria um arranjo. Na ordem, não só acertar as cores. Então aqui, ó, vai acender 3 botões aí, ó. De quantas maneiras diferentes pode? São 4 botões, a primeira acender, você vai ter 4 opções. A segunda, se pode acender de novo, 4 de novo. E a terceira, 4 de novo. Não há restrição se repete ou não. Pode acender vermelha, vermelha, vermelha. Aí você vai lá e vai adivinhar. Normalmente é a fase 1. Muito fácil. Depois, fase 2, acende 3 diferentes. Aí depois, fase 3, começa a aumentar, acende 10 vezes, tudo diferente. Aí quem tinha também, né, bom ouvido,
guardar a memorização por música, era um exercício até interessante. De olhos fechados ele conseguia, vamos dizer, acertar. Aqui é 4 vezes 4 vezes 4, 64. Resposta. O terceiro, GV. Tudo aqui poderia pensar assim, aqui eu cheguei, eu quero usar fórmula, será que dá? Acho que não. De novo, pelo mesmo motivo do anterior. Usando as letras do conjunto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 3, 6, 10 letras. Quantas senhas de 4 letras podem ser formadas, de modo que duas letras adjacentes, encostadas, isto é, vizinhas, sejam necessariamente diferentes? Gente, só as encostadas têm que ser diferentes. Separada eu posso repetir. Então já também não pode ser usado nenhum tipo de fórmula nesse exercício. Fórmulas não admitem repetição, só elementos distintos. Se fosse 4 letras distintas, é um único conjunto. Vai existir uma fórmula aqui, mas não é o exercício. Porém, gente, você vai resolver mais simples, sem necessidade de fórmula. Você vai escolher 4 letras, de 10. Não tem restrição nenhuma, ninguém fala que a primeira casa tem que ter A, tem que começar com vogal, não tem nada de restrição. Então não vai ter preferência nenhuma casa, pode começar por onde você quiser. Mas normalmente você começa da primeira, quando isso acontece. Quantas letras eu posso usar aqui? 10. Escolha uma delas, são 10. 10 opções. A partir do preenchimento da primeira ocorre uma coisa. A restrição é duas letras adjacentes. Não pode ser a mesma. Isso quer dizer que se eu usei A aqui, eu posso usar qualquer coisa menos A. Eu passo a ter 9. Que não importa que eu usei aqui, eu não vou poder usar aqui, tiro E. Agora detalhe, quem fica pensando depois aqui 8, 7, porque aprendeu o fatorial na vida, mentira. Porque aqui eu usei uma letra diferente dessa. Agora aqui eu só tenho que usar diferente dessa. Portanto, aqui eu continuo tendo 9 opções. Eu posso voltar a repetir a primeira. E aqui, 9. 810 vezes 9. 7.290. Como eu disse, bem bobinho os exercícios dessa aula. Mas é para mostrar aqui o princípio fundamental de contagem. Em nenhum momento eu usei nada além de regra do produto. E, inclusive, em todos eles, eu não teria o porquê não usar a regra do produto. Não tem outra fórmula, outro jeito, a não ser separar esse exercício em 4, mas seria dificultar um exercício super simples. Depois aqui. Esses eram os exercícios da aula, né? Ou tem mais? Tem mais exercício nessa aula, gente? Vi aí que eu estou sem apostila. Não, Shigeru, até o 3. Até o 3, tá. Então é isso mesmo. Então agora são observações para a gente fazer. Gente, preste atenção no seguinte. Agora, ó, só prestar atenção para clarear o que a gente vai mexer nas aulas seguintes. Só usando regra do produto, sem fórmula e sem nada. Agora aqui eu chamo a tua atenção. Ó. Só caberia a fórmula num dos itens aqui. Só que eu quero que agora vocês participem um pouco. Peguei para exemplificar aqui coisas simples. Gente, considere o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. 5 números.
Peguei pequeno justamente para não ter grandes problemas. Determine os números de 3 algarismos. 3 algarismos, 3 etapas. Eu tenho que preencher a casa das centenas, das dezenas e das unidades. Nenhuma restrição. Tenho 5 números, 5 opções para utilizar. Vai, responde aí alguém. Quantas opções eu teria aqui? 5. 5. E aqui? 5 também não falou nada, você pode repetir ou não? 5. Ninguém falou distintos. E aqui? Também 5. 125. Ah, é um problema de fórmula? Não. Bom, quantos números de 3 algarismos ímpares agora? O que ocorre agora? De Tem uma novo, restrição. ninguém falou distinto, então não pense em usar fórmula. O que ocorre é o que o Felipe acabou de dizer. Aqui, por eu pedir algarismos ímpares, esta última casa começa a ter aquilo que a gente chama de uma restrição. Não pode terminar com número par. Se terminar com par, o número é par. Eu só quero o número ímpar. Certo? E aí, se tem que terminar com o número ímpar, tem que terminar com 1, com 3 ou com 5. E aí, quantas opções você teria aqui? Apenas essas 3 opções. A partir daí, quantas opções eu teria para usar aqui? 5. 5. E aqui? 5. Também 5. Total, 25 vezes 3, 75. Quantos números pares de 3 algarismos? Gente, sem você, teoricamente, ter que executar, com o que está na lousa aqui, dá para você me responder? 50, né? O que você faz? Ao invés de colocar 3 na última casa, você coloca 2. Não, mas aproveitando o que você tem aqui, por isso que tem que começar a ficar esperto em exercício de contagem. Que já já você vai ver que por causa de uma coisa, isso daqui, achar um número par fica difícil. Vamos caminhar. Com o que está na lousa, não dá para você concluir? Aqui não estão todos. Aqui não estão todos. E aqui não estão os ímpares. Se de todos eu tirar os ímpares, sobram quem? Os pares. Os pares. Posso fazer isso, só isso menos isso, dá a resposta 50? Sim. Como você pode muito bem vir aqui, casa com restrição é essa. Par, eu só tenho 2, portanto só teria 2 opções aqui. E aqui, 5 e 5. Dá uns 50 do mesmo jeito que eu estava intitulando. Eu estou falando isso que já já você vai entender. No próximo exemplo. Mas vamos continuar. Agora começa. A única desses itens que você poderia usar a fórmula única é essa. Um único conjunto, dos quais eu quero pegar 3 e distintos. Aí cabe uma fórmula. Mas aí você pode falar assim, para que precisa dela? Não. Mas você vai ter que aprendê-la. Gente, números de 3 algarismos distintos. O que muda? Não vai poder ter repetição. Não vai poder ter repetição e aí, nenhuma restrição, não pediu par, nem ímpar, nada. Posso começar por qualquer lugar. Quantas opções você vai ter aqui? 5. 5. Como estaria 5 em qualquer uma das outras?
Porém, a partir do preenchimento, se me pediu distintos, quantas opções eu posso pôr aqui? 4. 4. Não posso pôr uma que eu já usei. Se pediu distintos, eu não posso agora pegar 2 opções, me sobram 3. Isso dá 20 vezes 3, 60. Isso é um arranjo de 5 tomados 3×3. Porém, já aqui, estou pedindo a mesma coisa que lá, números ímpares de 3 algarismos distintos. Aqui também não é uma única fórmula que você pode usar. Por quê? Tem restrição. Se tem restrição, uma casa você vai ter que preencher e depois as outras. O exercício já passa a ser 2 fórmulas. Quando você pensa em utilização de fórmulas, quebrou, pediu restrição, você tem que usar uma fórmula para a restrição e uma fórmula para o resto. Já quebra o exercício em 2 fórmulas. Só que aqui a gente está já falando, né? Essa casa vai ter restrição, tem que ser um número ímpar. Você preenche aqui quantas opções? 3. Só os 3 ímpares. Tem que começar por aqui. Agora eu não estou livre para começar em qualquer lugar, porque essa casa tem restrição. A partir daí, as outras não tem. Só que já foi utilizado um número. Se pediu distintos, eu não posso usar um número que aqui está. E aí, quantas opções me sobram aqui? 4. E aqui, 3. Total, 36. Agora, se é macaco velho, quantos números pares de 3 algarismos distintos? Pega isso, tira isso. 24. Não satisfeito, você pode resolver? Pode. 24. Aqui tem restrição, tem que ser um número par. Par só tem 2. Preenchida a casa com preferência. Passa para as outras. 4, 3, total 24. Agora perceba que o nível vai subindo. E você tem que começar a perceber isso. Perceba que de propósito eu pus o mesmo exercício, só acrescentei uma coisa. E essa coisa, gente, vai mudar todas as respostas que você pôs aqui. Alguém notou a coisa que mudou? O 0. O 0. E eu vou pedir as mesmas coisas. Pode perceber que as respostas aqui você deu. E aí você vai perceber uma coisa. O último item, por causa desse 0, vai ficar meio chatinho de resolver. Não aqui, que aí aqui é muito fácil. Aqui vai ficar chato. E aí, a ideia, esse menos este, vai agradar bem mais. Gente, quantos números de 3 algarismos? O que ocorre quando eu ponho 0? Gente, número de 3 algarismos, você jamais considera o número 0,36 como número de 3 algarismos. O 0 aqui não vai ter sentido em centena, nenhuma centena. Então esse número na realidade só tem 2 algarismos. Então em nenhum momento aparece ou aparentemente aparece uma restrição. Você que tem que se ater e ver que 0 na primeira casa de construção de qualquer número não faz o número ter um algarismo a mais. Então, em todos os conjuntos que você vai preencher aqui, a primeira casa já tem uma restrição. E é lógico, se só tem ela de restrição, você tem que começar por ela. Agora você tem 6 números. Porém, se você não pode usar o 0, 5 opções aqui. A partir daí, você tem 6 opções. Ninguém pediu distintos. 36 vezes 5, 180.
Isso. 3 algarismos ímpares. 3 algarismos ímpares. Vai lá, rapidão. Agora, você tem restrição aqui e restrição aqui. 2 casas com restrições. E a orientação é, comece a preencher por onde você tiver um número menor. Gente, aqui eu teria 5 opções. Não poderia usar o 0. Aqui eu teria 3 opções. É menor que 5. Então eu devo começar por aqui. Não que isso vá acarretar alguma coisa diferente no final. 3. Preenchido aqui, eu vou para cá. Quantas opções? 5. 5. E depois aqui, 6. Total, 30 vezes 3, 90. E par. Mesma coisa. Aqui, porque você simplesmente, aqui você pode pôr o 0. Aqui você não pode pôr o 0. Porém, colocando o 0 nessa casa, 0, 2 e 4. 3 opções, aqui 5, aqui 6. 90. Você tem 90 pares, 90 ímpares. Meu problema, gente, vamos lá, ó. Agora abrindo tudo, para você começar a perceber. Se antes aqui a gente tinha uma única forma, como eu disse, ela arranja de 5, 3 a 3, agora você não pode mais pensar que isso é uma única forma. Por quê? Essa casa tem restrição. Eu sei que deu, gente. Vamos terminar só rapidão. Aí, ó. Essa casa tem restrição. Então eu tenho que começar por ela. E se você quer fórmula, você teria que quebrar já em 2 fórmulas. Uma para preencher essa casa e a outra para preencher as outras 2. Porém, acho que não é necessário. Quantas opções você teria aqui? 5. Você não pode usar o 0. A partir daí, você usou uma opção e o 0 volta para a possibilidade aqui. Quantas opções você vai ter aqui? 5. 5 também. E depois aqui, 4. 4. Portanto, 20 vezes 5, 100. Tá certo. 100. Números ímpares de 3 algarismos. Essa casa tem restrição? E essa casa tem restrição? Não 0, tem 5 opções. Aqui, número ímpar, você só tem 3. Começo por aqui. 3, usei um número ímpar, que com certeza não foi o 0. Então, se eu usei um número ímpar, tipo número 1, me sobrou 5 opções, só que eu não posso pôr o 0 aqui. Então, quantas opções você teria aqui? 4. De 6 números, já usei 2. Quantas opções aqui? 4. 12 vezes 4, 48. Agora é aqui que o negócio pega. Você vai ter que começar a entender. Números pares de 3 algarismos distintos. Se você entender o meu recado, eu já darei a resposta. 52. O meu problema aqui já quebra o exercício em 2. Sabe por quê? Do maldito 0. 0 é par. E se eu usei o 0 aqui, essa casa não tem restrição. Perceba? E o número vai ser par. E essa casa fica sem restrição. Porém, se eu usar aqui o número 2 ou o número 4, esse número é par e essa casa vai ter restrição. Então perceba que você não chegaria aos 52 resolvendo um mísero quadradinho aqui.
A não ser que você pegue, por isso que eu digo, por isso que a gente fala para você, pensa rápido, ó, você quer par, você estudou todos, os ímpares estão aqui, para só fazer a diferença. Porque aqui você tem que pensar, os pares que terminam em 0 tem uma quantidade. E os pares que não terminam em 0, uma outra quantidade. E aqui essa casa vai ter restrição. Se terminou com 0, gente, você já preencheu essa casa. A opção é única, terminar com 0 e ser par. Aí essa casa ficou livre, o 0 já foi usado. Eu tenho 5 opções para usar aqui, 4 opções para usar aqui. 20 opções. Já se for par e não terminou com 0, quantas opções você vai ter aqui? 2. Usei um número par aqui que não foi o 0. Então o 0 não pode aqui, já foi usado um número. De 6 eu tenho só 4 opções. E aqui 4 de novo. 16 vezes 2, 32. A soma 52, que seria a diferença desses dois. Certo, gente? Agora sim, terminado. Vamos almoçar. Certo, Shigeru. Boa semana a todos. Valeu, Shigeru. Até mais. Shigeru,